Continuamos então com as prisões de Paulo. Agora, uma vez detido e ele tendo a sua primeira defesa, Paulo, novas autoridades, ele precisa convencer de que ele não é culpado daquilo que é acusado. Agora vamos ter o julgamento de Paulo, nesta aula de número 28, perante Festo, ou melhor, primeiro Félix, depois Festo e o rei Agripa. Então o que nós temos é a partir do capítulo 24, vamos ver estes julgamentos, esta parte da história. Paulo continua então, como cristão, dando seu testemunho de amor a Cristo, sendo desafiado a testemunhar do Senhor, mesmo sofrendo, mas diante das autoridades. Ele pratica o evangelismo com sabedoria, amor e submissão a Deus, e diante disso ele enfrenta as autoridades com argumentos que lhe eram próprios, e como alguém formado, podemos dizer, numa boa faculdade, no caso, aos pés de Gamaliel, então ele poderia argumentar e usar os seus raciocínios e argumentos para convencer os governadores, os reis, para que assim ele fosse liberto. Então vejamos agora, no julgamento de Paulo, então, se cumpre aquilo que Jesus já tinha falado aos seus discípulos, dizendo que acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa, e sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então a profecia do Senhor Jesus, que em Paulo vai se cumprir cabalmente. Não importa a dificuldade do caminho a que somos conduzidos, o importante é que nós, nestas trilhas, nos tornemos sábios e, principalmente, sermos conduzidos debaixo ou dentro da vontade de Deus. Paulo, então, agora é acusado diante de Félix, de governador, e vem, então, um advogado do Sinédrio, que tinha subido de Jerusalém, e ele, você pode ver ali, usando palavras lisonjeiras para conseguir conquistar o coração de Félix e assim poder condenar Paulo. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos honrar as autoridades constituídas. A pergunta que podemos fazer é se há diferença entre honrar e lisonjear. E com certeza nós vamos encontrar muita diferença entre as palavras de Paulo e as de Tértulo, e também lisonjear as autoridades não nos é permitido, mas sim honrar, reconhecer a sua autoridade enquanto debaixo da vontade de Deus. Romanos 13 diz que eles são ministros de Deus, e como ministros eles devem servir ao povo, eles devem servir à comunidade. Eles não devem ser tiranos, mas devem ser diáconos, devem ser servos. Essa é a palavra que diz Romanos capítulo 13, que muitas vezes e da maioria das vezes, nos esquecemos dessa realidade. Paulo, diante de Félix, então, após as palavras lisonjeiras de Tértulo e da acusação, Paulo, então, passa a sua defesa. Ele passa no capítulo 24 a se defender diante de Félix. Ele se aponta e apresenta que ele não era profano nem agitador, ele é um cidadão romano e, como tal, era um seguidor das leis, também não somente do judaísmo, mas também do evangelho e também do Império Romano. Ele professava sua fé ao servir a Deus. Para ele, servir a Deus estava acima de todo questionamento. Muitas vezes somos levados pelas circunstâncias e principalmente pelas ondas do mal e das heresias por causa da nossa fé que professamos, e nos somos levados a questionar a nossa consciência e colocar a nossa consciência diante de Deus e diante dos homens. Esta não deve ser maculada,
mas sempre estar conscientes de que temos uma fé em Deus e a nossa consciência debaixo dessa fé devemos mantê-la pura diante de Deus e dos homens. Paulo, após a sua defesa, mostra-se esperançoso de que haja uma posição favorável de Félix, porém Félix é um juiz passivo e egoísta. E aí então agora vem, uma vez que depois Félix é sucedido por Festo, agora então nos mostra a Bíblia que Festo, sendo o sucessor de Félix, no seu primeiro ato governamental foi subir a Jerusalém e descobrir e tratar a questão de Paulo. Seu governo, o governo de Festo, foi muito curto, de 59 a 61 depois de Cristo, ano em que morreu. Sua gestão não foi assinalada pelos excessos do seu predecessor e sucessores. Então, o período que ele teve foi muito curto e não deu a uma resolução final, no sentido de libertar ou não, ou melhor, final no sentido de libertar Paulo, mas Paulo continuaria no capítulo 25 preso ali em Cesareia. A agonia extrema da injustiça sofrida leva o homem à apelação para governantes maus e sem caráter. Então, o que Paulo vai fazer? Diante de Festo, diante dessas acusações dos judeus, Paulo vai começar a pensar e a apelar para César, para que assim ele tenha uma definição de um veredicto favorável ou não diante de César. Se sofremos por causa de Cristo, não devemos ficar amedrontados, mas confiar naquele que tudo sofreu por nós. Então Paulo espera então que o Império Romano, na pessoa de César, dê o seu veredito final, mas sobre tudo isso, Paulo está acima disso, sofrendo por Jesus, pela pregação do Evangelho, mas acima de tudo isso está confiando no Senhor. Paulo, diante de Festo, já vemos as acusações, a sua defesa, a defesa que ele não é contra a lei ou contra os judeus. A defesa de Paulo mostra para Festo e para todos que quiserem ouvir que não está contra o templo, nem contra a lei, nem contra os judeus, como ele estava sendo acusado. Pelo contrário, ele estava simplesmente proclamando a sua fé. Ele se mantinha debaixo das orientações da lei romana e debaixo da sua experiência que tinha tido com Deus e da compreensão que ele tinha da lei de Moisés na revelação através de Jesus. O relatório de Festo Agripa mostra então aquilo que Festo deixou não concluído. Nessa exposição são detalhados alguns aspectos nesse relatório. Festo não viu nenhum delito dos crimes que suspeitavam e acusavam a Paulo. Festo ignorava a religião dos judeus. Paulo afirmava que Cristo ressuscitou. Esta era a questão que Paulo estava pregando, e vocês sabem que os saduceus era uma seita que não acreditava na ressurreição, e com certeza no meio deles estavam os saduceus para acusar Paulo. E o testemunho de Paulo o deixou perplexo e embaraçado diante daquilo que Paulo estava expondo. Então Festo fica impressionado com esta eloquência e que, apesar do sofrimento, ele mantinha a sua fé. Agora, diante do tribunal do rei Agripa, nós vamos encontrar e ver a pompa de um tribunal daqueles tempos. Pessoas distintas foram convidadas para ouvir a defesa do apóstolo, que foi preparado pelo Senhor para aquela audiência especial. Você pode ver isso em Atos 9:15, quando o Senhor fala o que Paulo faria diante dessa autoridade, qual seria o testemunho. E você pode observar no capítulo 25, né, essa pompa de julgamento perante, a partir do versículo 32, perante o rei Agripa.
essas pessoas convidadas, então, estavam na expectativa de ver o que seria ali falado. Na mensagem de Paulo, pode ser dividida em exórdios. Ele se coloca, então, a sua base teológica, dizendo ser fariseu, a qual envolve fé na ressurreição. Ele está possivelmente querendo conquistar também o lado dos fariseus, que se opunham também nesta questão da ressurreição com os saduceus. Em segundo lugar, a narrativa do seu zelo de perseguidor. O zelo que Paulo tinha é colocado sempre no seu testemunho para dizer ou apresentar esta mudança radical na sua vida, que isto era importante para as pessoas ouvirem. Conta seu testemunho da visão que ele teve, né, que aconteceu com ele, por que essa mudança acontece na vida dele. Desta maneira, Paulo segue sempre falando do Evangelho, mas também da sua experiência e o que o Evangelho fez na sua vida. O discurso, então, de Paulo pode ser dividido em três partes: sua vida de obediência a essa visão que ele teve a caminho a Damasco, a sua prisão que está acontecendo, e a substância da sua pregação é a ressurreição de Cristo. É o centro, a essência, né? O miolo, né? É o núcleo da pregação de Paulo. A ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição. Como fariseu, ele argumentava com bastante eloquência a questão da ressurreição de Cristo. Esta é uma pregação que deve ser resgatada urgentemente, que é o cerne, a centralidade do Evangelho, que é a morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Diversas reações vão acontecer, né? Cada um desses participantes, ou podemos chamar atores sociais, tem as suas reações diante de um discurso. Alguns querem ouvir mais, outros querem fugir e outros esperarão mais tarde. Quantos hoje poderiam ser crentes depois de serem confrontados com a palavra, mas os interesses do mundo material os fazem preterir a fé? É o desafio que Paulo nos coloca na sua vida. A questão dele não era financeira, mas uma questão de vida. Não era de posição social, mas uma questão de vida. Então, diante do desafio do Evangelho, o que acontece com Paulo? Ele se mantém firme na sua fé, naquilo que ele acreditava e estava defendendo até com a sua própria vida. O julgamento de Paulo nos faz refletir solenemente sobre as palavras de Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Paulo, para nós, é um exemplo que deve nos inspirar para testemunhar do nosso Salvador em toda a situação que a vida nos leva, mesmo que seja na adversidade de um mundo cruel e hostil, mesmo que sejamos questionados, mesmo que sejamos colocados em uma Berlinda em crise, em situação difícil, nós devemos sempre testemunhar de Jesus. Vamos continuar já com a próxima lição, já que na próxima aula estaremos avançando um pouco mais, chegando ao final também, para se fechar esta história de 30 anos, aproximadamente, um pouco mais, da vida da igreja primitiva, de alguns destaques dos personagens que já conhecíamos e que vimos um pouco mais intensamente nesta caminhada bíblica, desde o capítulo 1, na sua introdução, até a prisão de Paulo. Nos vemos na próxima aula, então.